A história da programação. Onde começou? A programação teve início com a criação do primeiro algoritmo para um computador escrito por Ada Lovelace em 1843. No entanto, os primeiros computadores elétricos só surgiram no início dos anos 1940. Primeiro programador, August Under Byron King, atualmente conhecido como Ada Lovelace, nasceu em 10 de dezembro de 1515, em Londres, na Inglaterra. Ada foi uma matemática e escritora responsável por escrever aquele que veio a ser conhecido como o primeiro algoritmo de computador na história, onde foi usada pela primeira vez. A primeira programação foi feita em meados de 1840 por Ada Lovelace, uma matemática e escritora inglesa. Ada escreveu o primeiro algoritmo de computador da história em um pedaço de papel para uma máquina de computador antiga. Primeiras linguagens. Planckacum, criada por Corange Juse entre 1942 e 1945, foi a primeira linguagem de programação de alto nível. Fortran, criado em 1954 por um time da IBM, liderado por John Berkowitz, foi a primeira linguagem comercializada. Lisp, criado em 1958, foi a linguagem mais popular para a inteligência artificial. ALGOL, criado entre 1958 e 1960, o ALGOL 60 foi a versão mais conhecida e influenciou o projeto de muitas linguagens posteriores. COBOL, criado em 1959, foi uma das linguagens de programação de alto nível e é muito utilizada hoje. Simula 67 introduziu o conceito de classes. Smalltalk ampliou o conceito de classes e foi a primeira linguagem de programação a oferecer suporte completa à programação orientada a objetos. C++ popularizou a orientação a objetos. Outras linguagens de programação importantes incluem Bezier, Flowmatic, Prolong, Java, JavaScript e PHP. Como se desenvolveu? Início. As primeiras linguagens de programação eram códigos de máquina inseridos manualmente nas máquinas de computação. Linguagens especializadas. As linguagens baseadas em anotações matemáticas, o que dificultou a compreensão e reprodução. Linguagens de alto nível. O desenvolvimento de compiladores e pesquisas permitiram a criação de linguagens de programação com sintaxes mais acessíveis. A primeira linguagem de alto nível foi a Planckacum, criada entre 1942 e 1945. Linguagens comerciais. A primeira linguagem comercializada foi a Fortran, desenvolvida em 1954 pela IBM. Linguagem de scripts. A década de 1990 marcou o início da programação web com o surgimento de linguagens de scripts, interpretadas e integradas ao sistema operacional. Linguagens atuais. Atualmente, as linguagens de programação continuam a se expandir e se diversificar. Início da evolução. Os anos 1950 foram testemunhas do nascimento das linguagens de programação. Fortran e a primeira linguagem de alto nível abriu o caminho para uma programação mais eficiente e legível. Logo após, Lisp trouxe o conceito de manipulação de listas. E COBOL foi desenvolvida para processamento de negócios. Como funcionam as linguagens? As linguagens de programação são sistemas formais que permitem a criação de programas por meio de um conjunto de palavras-chave, termos e comandos. Elas funcionam como um tradutor, transformando o que os humanos entendem em algo que a máquina possa compreender. Como está hoje em dia? A programação acabou evoluindo muito e hoje é bem fácil aprender a programar, já que hoje você não precisa pagar uma faculdade ou curso. Tem vídeos no YouTube que ensina a programar. Claro que faculdades e cursos são bem melhores hoje do que no passado. O mundo está passando por um avanço tecnológico gigantesco, até que hoje temos uma máquina que está evoluindo, que é a inteligência artificial. E não é só isso. Nós temos várias coisas que usam programação no nosso dia a dia, como celulares, televisões, urnas, computadores, etc. Exemplos da programação. Ada Lovelace. Considerado o primeiro programador da história, Ada Lovelace criou o primeiro algoritmo capaz de ser processado por uma máquina. Gideon Van Rossum, responsável pela criação das linguagens de programação Python, que é muito utilizada atualmente, principalmente na cibersegurança. Gideon Van Rossum trabalhou na Google Dropbox e atualmente atua na Microsoft. Carol Shaun, conhecida como
A primeira mulher designer de games, Carol Shaw, que trabalhou na Atari, Thunder Computers e Activision. Ela foi pioneira na geração procedural de conteúdo, que aumentou gradualmente a dificuldade nos níveis dos jogos. Entre os principais jogos estão Rival Raider, Othello, 3D Tactoy, Super Breakout, Polo e Happy Trails. Curiosidades: as linguagens mais usadas atualmente: Python, JavaScript, Java, C#, C++, SQL, TypeScript, Bash, Shell, PHP, Ruby. Programadores do ENIAC. Os programadores do ENIAC foram um grupo de mulheres que descobriram como programar o primeiro computador eletrônico do mundo, o Electronic Numerical Integrated and Computer. As programadoras do ENIAC foram selecionadas de um grupo de 80 matemáticas que trabalhavam com cálculos analíticos da Universidade de Pensilvânia.